você não ter tido uma primeira má impressão? Não tive uma experiência de cara negativa com o mercado. Não, porque a maioria, por exemplo, quando o cara começa, pode ver, você fala assim, fulano, eu tô pensando em abrir um negócio, o que teu pai vai falar? Não faz isso. Não faz isso, porque meu pai mesmo, não faz isso porque eu tinha negócio na feira, que aconteceu isso, aquilo, tal, vai te dar um gosto ruim. É a mesma coisa, muita gente fala sobre o casamento. Entendeu? Ah, que casamento não funciona. Pô, meu casamento é feliz pra caramba, entendeu? Mas você vai perguntar justamente pro cara que teve uma má impressão. E esse amontoado de pessoas com essa má impressão faz uma coisa muito boa que pode mudar a vida da pessoa, se ter uma visão ruim pra maioria, né? Eu tive contato com muita gente que tinha visão ruim de bolsa de valores. O pessoal falava que bolsa era cassino, né? Mas, de cara, eu tive uma experiência boa. Só que eu também vi o que acontece se você depender apenas de sorte. Que foi nesse momento. Que foi em 2008, que o mercado caiu pra caramba. E pra quem nunca crise viu uma do crise... Mundial 2002. Foi, a crise do subprime, né? Das hipotecas americanas. E o mercado, ele caiu praticamente sem fazer pausa, cara. Normalmente o mercado cai, sobe um pouquinho. Queda livre. Foi quase queda livre, assim. Pra quem tava vendo, foi desesperador, né? E logo depois o mercado em 2009 recuperou, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, imagina, perder 80% foi o que o mercado caiu, do que você tem investido. Então eu comecei a ver, eu comecei por bolsa de valores, mas isso me atentou pro fato de que eu não poderia estar totalmente exposto à bolsa. Aí fui procurar informações sobre renda fixa, sobre tesouro direto, sobre investimento em ouro, mais tarde sobre criptomoedas, que foi um outro grande ponto da virada na minha vida. Você investiu em criptomoeda também? Então, acabou que no começo não foi investimento, foi um negócio, eu posso falar até que foi uma espécie de renda passiva. O que aconteceu em 2013, aliás, 2014, eu escrevi um artigo no meu site, que eu criei no final de 2013, falando sobre educação financeira, né? E nesse site tinha vários artigos, mas o que mais chamava acesso era um artigo sobre criptomoedas. Sobre Bitcoin, na verdade, era a única que existia naquela época das que a gente tem hoje. E esse artigo, ele começou a ser responsável por 90% dos acessos do meu site. E era um artigo... Isso, era um artigo que ensinava você a ganhar bitcoins de graça na internet. Então você entrava nos sites, não era mineração, por exemplo, eram sites que eles ganhavam dinheiro com Google AdSense, né? O site era só banner. Então quando você entrava lá e clicava no banner, o site ganhava dinheiro. E ele te pagava um pouquinho de dinheiro de volta em criptomoedas. Só que na época o Bitcoin ele valia R$1.500, R$2.000, caiu um pouquinho. Então esse dinheiro que eu fui ganhando de pouquinho, no final virou um montante bem considerável. E além disso eu fui acompanhando um negócio que depois muita gente começou a buscar, né? Sim. Então aquele ponto foi bem interessante pra mim também. A exposição a um negócio que ninguém valorizava naquela época e depois se tornou muito valorizado. Então vamos abrir, já que a gente entrou nesse troço, vamos abrir um parênteses. Então, já que você entrou nesse ponto de criptomoeda, vamos abrir um parênteses. Criptomoeda, sim ou não? Sim. Sim? Você acha uma boa? Só tem que controlar a exposição, né? Porque essa parte é interessante. Não edito o que eu vou falar, porque senão muita gente pode quebrar a cara, né? Criptomoedas, sim ou não? Sim, mas com um porém, né? Tem que ser pouco dinheiro dentro do seu portfólio. E normalmente as pessoas não fazem isso. As pessoas querem a solução milagrosa para a vida. Então, por exemplo, em 2017, quando elas começaram a subir, assim, de maneira incrível, exponencial, vamos colocar, eu recebi direct de gente que vendeu casa para colocar o dinheiro em criptomoeda. Aí o que aconteceu? Aquilo subiu, né? Mas o cara sempre acha que vai subir mais e depois caiu de quase 80 mil para 14 mil. Então imagina a perda de patrimônio que esse cara